Então, vamos meditar nesse versículo, né? E através desse versículo nós vamos ver um pouco mais sobre o que Deus fala conosco a respeito desse versículo. A palavra diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, é uma palavra muito forte, e eu estava fazendo aí um estudo essa semana e de repente eu me deparei com esse versículo e ele me chamou muita atenção. Então eu fui estudar a respeito dele. Mas só que não cheguei assim a um estudo mais profundo, porque o irmão me ligou ontem, ou mandou um áudio para mim perguntando se eu poderia compartilhar a palavra hoje. Então ficou assim meio apertado, né? Porque ontem já, quando eu vi a palavra lá, era já meio assim adiantada a hora. E até que a gente tem alguns também obstáculos, alguns compromissos que a gente já tinha antes, então e tudo isso foi assim tipo do impedimento. Mas com a graça de Deus, eu estou aqui para falar um pouco sobre este versículo, que me chamou muita atenção. E estudando a palavra, eu vi que é bem mais sério e mais profundo do que a gente dá uma lida assim por cima. A gente fala, talvez a gente não presta tanta atenção no que a palavra está falando. Mas aí fala assim: qualquer que aborrece seu irmão. Na minha Bíblia está falando aborrece, mas, porém, em outras traduções está falando ódio. Essa palavra odeia, né? Então aqui aborrece quer dizer ódio. Então, quando nós sentimos ódio do nosso irmão, o que essa palavra está falando para nós? Que nós somos homicida. O que é um homicida? Homicida é aquele que mata as pessoas, talvez imprudentemente, e talvez também sem pensar. E às vezes a gente, sem pensar, a gente está cometendo esse pecado aí, porque por falta de prudência, por falta de atenção. E essa palavra ódio e aborrecer, ela não está só aqui escrita nesse versículo, ela está assim, ela é abrangente, ela vem lá do Velho Testamento, quando Caim matou Abel. Por que Caim aborreceu? Lá fala que Caim aborreceu Abel. Ele aborreceu Abel porque ele sentiu inveja do que o Deus agradou da oferta de Abel e a dele abominou. Então ele sentiu inveja. Aquele sentimento de inveja dentro do coração dele gerou um ódio. E então gerou esse aborrecimento, né? Nós estamos tratando da palavra aborrecer e ódio. E nisso ele se tornou um assassino, um homicida, né? E também eu assim separei a palavra assim para a gente falar dela em parte separada. Aborrecer é sentir ódio. Homicídio é aquele que mata. E permanente é uma coisa que é constante ou definitiva. Mas quando nós cometemos esse pecado e nós cometemos um homicídio, nós saímos fora deste padrão de permanência. E então, olhando lá no Velho Testamento, eu vou só citar, não vamos ler, só vamos ler algumas referências. Aqui no Gênesis 27, 41, que trata do caso de Esaú e Jacó. Também em Levítico 19, a palavra fala que nós não devemos manter ódio por nossos irmãos, né? Mas que nós devemos repreender eles
para que possa se arrepender e não cometer o pecado que é matar. Também lá em 1 Samuel 13, 22, você não precisa de abrir agora não. Fique parado aí nesse versículo do João. 2 Samuel 13, 22, 28, Abisalão matou a Aminon. Ele conservou aquele ódio dentro do coração dele durante 2 anos, até que chegou no momento oportuno, ele vai lá e mata o seu irmão. E lá em Marcos 6, 19, fala também da Herodias, que era mulher de Herodes, que ela teve ódio de João Batista, e ela guardou aquele ódio para, no momento oportuno, ela matar João Batista. Mandou matar, pediu que matasse João Batista. Aí, como o Herodes tinha prometido para a filha da Herodias que dava o que ela quisesse, ela foi lá e consultou com sua mãe o que ela pediria. Ela pediu a cabeça de João Batista, porque o João Batista havia repreendido lá eles por causa de um pecado que eles estavam cometendo. Sentiu ódio, guardou esse ódio dentro do coração, esse aborrecimento, até que chegou o momento oportuno, e ele foi lá e matou João Batista e deu essa cabeça para a mãe da moça, porque ela tinha esse ódio no coração, guardou esse ódio e cometeu esse pecado. E depois também, em João, no capítulo 4, aí já vai falar de que Jesus é a fonte de água viva, porque é Ele que nos purifica e nos limpa para que a gente não cometa esse pecado. Então nós temos que estar aprofundado em Jesus e purificar os nossos corações desse sentimento que é o ódio. Ódio é uma coisa muito ruim. Eu falo porque assim que eu já senti muito ódio das pessoas, e um dia Deus me libertou, e graças a Deus hoje eu posso falar de ódio, assim com, vamos dizer, com autoridade, porque eu já senti isso na minha vida, e o primeiro contato que eu tive com Deus foi a palavra de eliminar o ódio do meu coração, e depois, quando eu abri a mão desse ódio, eu senti paz, porque eu recebi a fonte de água viva, que é Jesus, para purificar meu coração. Então, ali, andando dentro do padrão de Deus, porque quando nós estamos andando no ódio, nós não estamos no padrão de Deus, mas sim do diabo. Às vezes é uma coisa, até uma palavra pesada, uma palavra difícil para a gente ouvir, mas é a palavra que falou muito comigo nessa semana, porque nós somos filhos de Deus, mas muitas das vezes na nossa vida nós damos lugar ao diabo, e ele é que está comandando. Quando nós sentimos ódio das pessoas e deixamos isso crescer dentro do coração, não abrimos mão disso, não confessamos, não pedimos perdão, com certeza que nós não estamos no padrão de Deus, nós estamos no padrão de Satanás. Por quê? Deus é amor. É fácil nós entender, Deus é amor. E o ódio nasceu no coração de Lúcifer, quando ele sentiu inveja de Deus, porque Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito de praticar sua justiça. Quem é a justiça? Justiça é o amor. Quem é o amor? É Jesus. Então, o Lúcifer, sentindo essa inveja, ele quis ali frustrar os planos de Deus, e gerou também um ódio ali entre Deus e Lúcifer. Que o Lúcifer, nós temos conhecimento que ele era um anjo de luz, que ele morava com Jesus, com Deus, mas em num certo momento, quando ele sentiu essa inveja de Deus, ele
se rebeliou contra Deus e virou o anjo das trevas, que é o Satanás, que é o diabo e que é a serpente. Eu não vou deter muito aqui, porque eu quero deter mais no ódio e no amor. Entendeu? Mas para a gente ter conhecimento, nós já temos esse conhecimento. Todos nós aqui, creio que já ouviu falar que o ódio nasceu no coração de Satanás. E o amor é Deus. A definição de Deus é amor. E se você não ama, você então não está obedecendo a Deus. Você está obedecendo, ou eu não estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a Satanás. Aí vamos aí para João, na 1 de João, capítulo 4, no 7 e no 8. 1 de João 4, no verso 7 e 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é a caridade. Na minha Bíblia fala caridade, mas essa caridade aqui é amor. Então, logo nós estamos aqui confirmando a palavra que Deus, Ele é amor. E se nós não amamos, nós não estamos obedecendo a palavra, o mandamento, e também estamos saindo fora dos seus princípios. Vamos ainda aí em 1 João, continuando aí na 1 João, no capítulo 4 ainda, no verso 20 e 21, que diz assim: Se alguém diz eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, ou odeia seu irmão, né? É mentiroso, pois quem ama seu irmão ao qual viu, quem não ama a seu irmão ao qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então aqui, muitas das vezes nós falamos, amamos a Deus, eu amo a Deus. A gente declara isso muitas vezes. Mas nós temos que pensar também, e o nosso irmão? Deus nós não estamos vendo, nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Ele está aqui, que Ele é invisível, mas Ele é real. Porém, nós não estamos vendo Ele. Mas e como que nós vamos ver Deus? Nós vamos ver Deus, como nós vamos ver e saber que nós temos Deus dentro do nosso coração? É se nós amar o nosso irmão. Porque aí é que é a prova, é o testemunho de que nós amamos a Deus. E aqui no 21 ele fala, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é mandamento de Deus, que nós amemos a Deus e amemos também o nosso irmão. É o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Fala lá em Êxodo, e Mateus também fala assim, e Marcos também fala, mas eu não vou abrir, porque eu tenho medo de não dar o tempo. Aí 1 de João, vamos passando aí para 1 de João 3, vamos voltar no capítulo 3 de 1 de João, no verso 7, Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então está falando aqui, o que está falando a palavra aqui? Está falando que ninguém nos engana, né? Nós não podemos ser enganados por ninguém, porque nós já conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que a justiça de Deus é Jesus, e é o amor. Então, se nós não amamos, nós não praticamos esse amor, nós não praticamos a justiça, nós não é justo. E se nós praticarmos, nós somos justos como Deus é justo.
Que o Deus, ele vela para o cumprimento da sua palavra, para o cumprimento da sua aliança que ele tem conosco. Então, por isso é que ele tem essa justiça que é Jesus, que lá no Velho Testamento ele já prometeu que enviaria, em Deuteronômio, só que eu não marquei qual é o capítulo, mas fala que ele enviaria um profeta, e esse profeta nos falaria a verdade e que nos libertaria dos nossos pecados. É Deuteronômio, só que eu não sei nesse momento qual versículo, no qual capítulo está. Aí no verso 10 ainda de 1 João, no capítulo 3, está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então isso aqui é a palavra que está falando. É João, né? João, que era o discípulo amado de Jesus. No início ele era considerado como filho do trovão, porque ele era explosivo, mas no final Jesus chamou ele do discípulo amado, ele mais amou. Inclusive ele entregou sua mãe para que João tomasse conta, porque o João foi aquele discípulo que mais exaltou o amor. Então, por isso ele foi chamado de discípulo amado, que Jesus amou mais a ele. Aí, continuando aqui, que nós estamos lendo aqui no versículo 10, diz assim, que são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus, né? Os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça, que é o amor, e os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, que é o amor, que não sente esse ódio, que não aborrece o seu irmão, que está lá no João 3,15. Aí no verso, vamos continuando aí, no verso 11 diz assim: porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, desde o princípio, Deus mandou que nós amemos uns aos outros. Nós não podemos falar que temos amor a Deus se nós não amamos o nosso irmão. E no verso 12 diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Então, como eu falei lá no início, que o ódio ele provoca esse sentimento, e esse sentimento ele causa mal para nós e também para o nosso próximo. Porque quando nós matamos o nosso próximo, nós pecamos e vamos ter que responder por esse pecado, porque todo pecado tem a sua consequência. Então, tem aí a consequência do ódio para nossas vidas. Aí vamos no verso 15 de João 3, qualquer que aborreça seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, no momento que nós sabemos que Jesus veio para nos dar a vida eterna, ele é a fonte de água viva que nos purifica para a vida eterna e nos dá a vida eterna. Porém, quando nós pecamos, nós temos aí, corremos o risco de perder essa vida eterna, a menos que nós confessemos o nosso pecado, arrependemos e deixamos de praticar. Porque se nós, muitas das vezes, a gente comete um pecado e pede perdão, arrepende, mas depois a gente vai lá e volta a praticar aquele pecado novamente. Vezes e vezes, pega um costume de ficar naquele pecado. E a palavra manda que a gente arrependa e deixe de praticar. No verso 16 do 1 João 3, diz assim: conhecemos a caridade nisto que ele deu a sua vida por nós,
e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, que o mandamento de Deus é um mandamento muito fino, e a palavra de Deus, às vezes a gente acha que é tão fácil de obedecer, mas ela também exige muita renúncia de nós. Se nós quiser ter vida eterna, nós temos que obedecer na palavra que diz que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Deus deu a vida por nós. Assim como Ele nos amou, nós também temos, Ele amou por exemplo, para nos dar o exemplo. E nós também temos que continuar o exemplo dele, porque toda a palavra de Deus, às vezes nós falamos, mas por que está escrita essa palavra aqui tão pesada, né? No meio dos crentes não deveria haver, mas se o João escreveu isso aqui, é porque é no meio do povo de Deus que tem essas coisas, que tem esses costumes, tem esses sentimentos. E a palavra está nos ordenando, ou nos acordando, nos alertando, para que nós abrimos mão de nossos pecados, dos nossos erros e do ódio, vamos falar do ódio, dos aborrecimentos, para que nós temos essa liberdade de ter a vida eterna com Jesus e também participar do seu reino. Aí vamos aí em Mateus, capítulo 5, no verso 21 e 22. Mateus, capítulo 5, 21 e 22. A palavra que Jesus falando. Jesus falou, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, e será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu de fogo do inferno. Então, Jesus, ele dando os seus ensinamentos, ele nos deixou essa alerta aqui, que nós não podemos odiar, nós não podemos matar, porque se nós matarmos, nós vamos enfrentar o juízo de Deus. E tremenda coisa é cair nas mãos de Deus, né? Do juízo de Deus. Eu tenho me esforçado para mim não enfrentar. E às vezes a gente trata o irmão da gente assim, até levianamente, a gente não sabe o quão importante são os nossos irmãos. Às vezes a gente xinga, né? Burro, besta, bobo, louco, mas isso tem um peso diante do Senhor. Isso aí tem um peso. E nós vamos ser lá considerado, ou nós vamos ser réu de fogo do inferno, por causa dessas palavras, que se nós não medirmos as nossas palavras, para nós tratarmos com o nosso próximo, com o nosso irmão. É uma palavra, assim, muito forte, eu achei, assim, Deus falou muito profundamente no meu coração com essa palavra. E eu tive, assim, curiosidade de estudar e trazer, apesar de que eu gostaria de fazer uma coisa mais abrangente, mas não deu tempo, como eu falei. Aí nós vamos para 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22.
1 Pedro 1, 22. Então, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, Deus falando ali, nos aconselhou em Mateus, né? Nós não podemos cultivar esse sentimento de morte, de ódio dentro do nosso coração. E aí Pedro vem nos aconselhar que nós podemos nos aproximar do Senhor e purificar as nossas almas do nosso sentimento, para que nós possamos ter um amor verdadeiro para com nossos irmãos, né? Aqui fala caridade, mas nas outras traduções fala amor. Que esse amor não seja fingido, né? Que esse amor não seja um amor fingido. Oi? O verso é assim, 1 Pedro 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Então, obediência à verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus, e a verdade é Jesus. Para caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, que nós temos que nosso amor uns para com os outros tem que ser um amor puro, não ser um amor de boca para fora, como se diz, né? Ah, eu te amo. Daqui um pouco nem lembrei que eu falei isso mais. Esse amor tem que estar lá dentro do meu coração. Quando falar de um irmão, a gente tem que ter reverência, porque esse irmão, ele é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus nos reconciliou em Cristo para formar o corpo, e se eu faço parte desse corpo, eu sou um membro, você também é um membro. Vamos dizer o corpo, talvez eu seja o dedinho, você seja a unha, outro é o olho, outro é o pé, outro é o ouvido, outro é a boca. E assim, quando a gente falar de um irmão, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como Pedro aqui nos exortou, nos alertou, que nós temos que amar ardentemente. Esse amor não pode ser um amor fingido. Aí vamos para 1 João novamente, no capítulo 3, no verso 3, que diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui está continuando a falar que nós devemos nos purificar a nós mesmos, como Deus é puro. Se nós temos a esperança de vida eterna, se nós temos a esperança de entrar no reino de Deus, nós precisamos de purificar, né? A gente tem que se esforçar. Muitas das vezes nós achamos que é difícil, mas é mais fácil você perdoar. Eu acredito assim, no meu ponto de vista, porque eu já tive essa experiência de ter ódio das pessoas e abrir mão, porque eu acho que é melhor eu ter paz com meu irmão, amar meu irmão, mesmo ele ter me ofendido o máximo, me colocado lá no pó, do que eu enfrentar o fogo do inferno. Eu acredito que não é uma experiência boa você ir para o inferno, ou perder a vida eterna com Jesus. Eu não quero nem imaginar, né? Eu tenho esforçado todos os dias, pedindo sabedoria do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, né? Porque a misericórdia de Deus é que nos mantém firmes nele. E então todos os dias eu peço a Deus para que Ele não me deixe fora desse reino, dessa vida eterna. Aí em Romanos 13, Romanos 13, no verso 9 e 10. Diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo.
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, tudo que nós fizer, tudo nossos pecados que nós deixar, ele resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Que o amor, ele não faz mal a ninguém. Quando nós amamos, fala que é para nós amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu não vou fazer mal para mim, né? Então, se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, eu não vou fazer mal para o meu irmão. Não vou odiar ele, não vou querer matar ele, né? Porque isso aí acontece no meio do povo, no povo de Deus. Não estou falando do mundo, porque o mundo é normal. Mas ainda no meio do povo de Deus acontecem essas coisas. Porque toda a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ele não escreve isso aqui para poder exortar quem está lá no mundo. Ele está exortando nós que estamos aqui no corpo, que somos o corpo de Deus. Se nós tivermos esse sentimento, se nós tivermos aí ódio do nosso próximo, que é melhor nós abrir mão, né, desses pecados, para que nós possamos gozar a vida eterna com Jesus. O foco aqui é deixar o pecado, deixar o ódio e preservar a vida eterna com Jesus. Essa é a minha intenção que eu quis, que me chamou a atenção, é de largar o ódio e segurar a vida eterna que é Jesus. Em João 8, capítulo 8, verso 51. 8, 51. Já estou terminando, irmãos. Capítulo 8, no verso 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, para que nós tenhamos essa vida eterna com Jesus, nós temos que guardar a palavra de Deus. E em Apocalipse, para fechar, Apocalipse 22, no verso 15, no verso 15, 22, 15, diz assim: e ficarão fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui tem uma lista de pecados que vai deixar a gente fora do reino de Deus. Mas eu estou frisando o homicida, que é aquele que odeia o seu próximo. É o homicida aqui. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras e que amam e praticam mentira. Então, estou focalizando aqui no homicida, que é aquele que odeia o seu irmão, e nós não podemos amar ou odiar o nosso irmão, mas sim viver a verdade com ele, que é a palavra de Deus. E o que eu aprendi desse estudo aqui? O que eu aprendi desse versículo? Eu quero deixar aqui. Então, eu quero dizer assim, que o aborrecer e o odiar nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus e ele nos priva da vida eterna e do reino de Deus e nos leva a matar e também morrer. Então, isso foi a lição que eu tirei desse estudo que eu fiz do versículo 15 do capítulo 3 de João. E eu quero dizer que eu desejo que o amor de Deus, que
seja nossa motivação cada dia, né? Nós levantarmos, que nós pegarmos a palavra de Deus, que nós tenhamos essa motivação de amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o nosso próximo, e obedecer a palavra do Senhor, para que nós possamos ser herdeiros com Cristo da vida eterna e do reino de Deus. Amém? Então, vou orar porque eu esqueci de orar no início. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Eu louvo a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o Deus de amor, um Deus que nos abraçou, que nos incluiu nesse corpo, que é a tua igreja, e que também deixou a tua palavra para nos exortar, para nos ensinar, para nos vivificar. E eu te agradeço muito por essa palavra que falou profundamente no meu coração, e acredito que também falou no coração dos meus amados irmãos. E que nós possamos meditar nessa palavra, quão profunda ela é, e que nós possamos andar guiado por ela todos os dias das nossas vidas. Em o nome bendito de Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém.